Glória a Deus. Ela está perguntando aqui, irmão, se o cabelo dela está direitinho. Está ótimo, Poliana, está toda arrumada. Coisas de mulher, sabe, irmãos? Seu cabelo está, assim, arrumadíssimo. Parece uma boneca, uma pintura. Paz do Senhor, Poliana. Boa tarde. Boa tarde. Muito bom ter você aqui com a gente. Prazer meu de estar aqui com você. É verdade. Olha só, Poliana, primeira coisa, como que surgiu a música na sua vida? Você começou cantando desde nova? Como é que é? Olha, eu costumo dizer que eu não sabia cantar nem no banheiro, né? Mas assim, quando Deus escolhe, a palavra do Senhor diz que Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, né? Isso anima a gente, né? Porque aí quando Ele faz, a gente pode dizer, foi Deus que fez, não foi eu, né? Mas assim, eu comecei... Você gostava de cantar no banheiro, pelo menos, quando era criança? Cantava, tipo, baixinho, né? Pra ninguém ouvir. Pra ninguém ouvir, né? Mas assim, na verdade a música entrou na minha vida de uma forma assim, que Deus ele faz tudo perfeito, né? Ele vai escrevendo a nossa vida, a nossa história, dele, né? Da maneira dele. Às vezes a gente acha que não deveria ser daquele jeito, e aí daqui a pouco, daqui a um tempo você vai ver e você entende por que aconteceu aquilo lá atrás. Tinha um propósito. Porque Deus ele já tinha um propósito. E tudo começou com um carro que eu tinha. Né? Vocês lembram daquele carro? Eu lembro. Não lembra daquele carro? Era um Corsa? Um Corsa. Que ele você sabe que esses dias nós passamos ali em frente à Estação Saúde, o carro estava parado ali na frente. Eu falei, aquele carro lá que era de Poliana. Porque eu passei ele à frente, eu tô com outro carro agora, e uma menina comprou ele também, tá rodando aí pela cidade. Deixou do jeito que estava? Deixou. Fala um pouco do carro para os nossos irmãos em casa entenderem como que era esse carro. Esse carro que eu tinha... era um Corsa, né? E ele era um carro todo rosa por dentro e preto por fora. Não era bem preto, era um grafite, né, escuro. E ele tinha um zíper do lado. Então, quando você olhava o carro, a sensação que você tinha é que o carro estava sendo aberto no meio e de dentro saíam umas borboletinhas. Carro personalizado. Isso. E eu sempre gostei assim de tudo muito diferente. Aí, quando eu comprei esse carro, eu quis fazer algo diferente nele. Eu coloquei um som, eu fiz a mala dele toda de pelúcia rosa, eu coloquei luz rosa. Então, eu sempre gostei muito de estar junto com a juventude, né? Nos eventos da igreja. No Circo da Vida. Isso, eu ia muito no meu verão, no Circo da Vida, em Santa Clara, sempre foi no Circo da Vida. Né? Porque é o lugar que o crente tem para passar os seus fins de semana quando está na praia, quando está no verão. E aí eu chegava lá e sempre tinha eventos, fins de semana, e quando terminava o evento, corria todo mundo para o carro. Teve uma vez que a gente fez até uma carreata lá, foi muito legal. Meu filho foi sentado no capô do carro, a bateria acabou. Na época, sua mãe também ajudou até a empurrar o carro, né? Porque o som ficou ligado muito tempo, então a bateria, não sei se vocês lembram disso, né? Mas juntou aquele galerão empurrando o carro, que ficou muito tempo o som ligado, a bateria foi embora. Mas foi a partir daí que começou a surgir a música na sua vida? Isso. Aí, com esses eventos, o que acontecia? Quando terminava, eu ligava o som no último volume e a juventude ficava ali, dançando ali até altas horas, né? E aí teve um tempo que o Adriano Gospel Funk ele foi ao Circo da Vida. E através do carro, ele acabou o show com ele foi lá, conheceu o carro, achou muito legal, eu coloquei o CD dele para tocar, e dali a gente começou a ter uma amizade. Só que eu já escrevia músicas evangélicas, né? Nesse período, eu sempre tive muita facilidade para compor todos os ritmos. E eu compunha e guardava. Mas letra e melodia ou só letra? Só a letra. Só a letra. Só a letra, só a letra. E aí, eu conversando com a Adriana e tal, e tendo envolvimento também com outras pessoas do funk gospel, que foi o MC Carlinhos Gospel Funk, o MC Lau. Então, eu comecei a ir nesses eventos, e aí comecei a ter amizade com essas pessoas. Foi onde o MC Carlinhos, sabendo dessas minhas composições, ele virou para mim e falou assim: Poliana, por que você não tira? Ainda falou assim, falou assim, MC Poliana. Né? Ele falou assim, por que você não tira essas composições do papel e começa a gravar? Aí eu virei para ele e falei assim, olha, mas eu não sei nem segurar no microfone direito, como que eu vou fazer isso, né? E aí foi onde Deus começou a usar pessoas, né? Pessoas que não me conheciam, para me falar que Deus tinha um plano na minha vida, tinha um propósito, que eu iria cantar, mas que num tempo determinado por Deus, e isso iria acontecer.
E foi onde, né, acabou acontecendo e a gente chegou até aqui. Eu peguei essas composições. Eu tinha poucas composições de funk, na verdade. Eu tinha só 4. E eu falei, meu Deus, como que eu vou gravar um CD com 4 músicas? E aí eu comecei a orar a Deus, pedindo ao Senhor que me desse letras. Mas eu falei com o Senhor, eu quero algo diferente. E isso foi em que ano que você gravou o CD? O CD, ele ficou pronto no meado do ano passado, em junho. Né? No caso, 2011. Isso, o CD ficou pronto no meado do ano passado, então no meado desse ano agora, fez um ano, então tem 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses, né, que o CD chegou. Mas eu comecei, na verdade, correndo atrás do meu sonho no finalzinho de 2008 para 2009. Porque em dezembro de 2008 foi onde eu cantei no meu primeiro evento, que foi no Clube de Regatas Campista, quando o MC Lau veio a Campos. Você abriu o evento? Eu abri o evento. Mas eu não tinha, assim, a ideia do CD, apesar de eu estar correndo atrás, ainda parecia algo muito distante para mim. Mas eu sabia que eu não poderia desistir, né? E aí eu só tinha 4 músicas. Aí quando eu comecei a orar ao Senhor, pedindo, né, falando com ele que eu queria algo diferente, que eu precisava de mais músicas para poder gravar esse CD, foi onde eu estava em determinados lugares e uma pessoa falava uma coisa comigo, aquela palavrinha se transformava numa música. Aí eu corri, pegava a caneta, pegava o papel, e aí estava naquela febre do MSN, aí eu fiquei online, disponível, invisível, aí eu fiquei assim, Jesus está sempre disponível, ele nunca está ocupado, nunca está invisível. Eu falei, isso vai dar uma música... Ele está sempre online. Isso vai ficar interessante. Aí eu comecei a ver também algumas músicas, assim, no meio do funk secular, músicas que diziam, tem até uma que diz até o chão, chão, chão. Aí eu, meu Deus, que negócio de até o chão é esse? Eu vou converter essa música, né? Não vai virar como é que se diz? Um plágio. Não vai virar um plágio, mas quem ouvir vai lembrar que eu não tenho que ir até o chão, eu tenho que ir até o céu buscar minha salvação. Então foi onde surgiu uma música assim, nessa batida eu não quero ir até o chão, eu quero ir até o céu, encontrar minha salvação. Aí surgiu. Aí depois eu fiquei lembrando dos adolescentes que se convertem e tá lá o amiguinho dele zoando, agora você vai para a igreja, agora você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E aí surgiu a música, tá bom parar, né? Aí eu sempre falo nos eventos, quando alguém falar isso para você, você vira para ele e canta essa música. Aí surgiu, tá bom parar. Não fale assim comigo, de que ser crente, ler a Bíblia é pagação de mico, tá bom parar. Aí surgiu, aí foi assim. Deus foi dando. Abriu a torneira, né? Foi surgindo as situações, né? E saiu o CD. Todas as canções do CD, então, são suas ou você regravou alguma todas as de alguém, não? Não, todas as composições são minhas. Vieram direto do céu para você. Minhas assim. em termos, né? Eu só canto, mas quem... Nós não temos nada, é verdade. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Estamos apenas administrando as coisas que o Senhor nos dá para cuidar aqui nessa terra. Mas olha só, esse estilo funk, querendo ou não, as pessoas associam muito ao pecado. Ficou essa marca, né? O funk, aqueles bailes funk, aquelas meninas com aquelas roupas, né, que só a graça, né? Enfim, você enfrentou alguma resistência quando começou a cantar o funk, embora já tinha o Adriano Gospel Funk e tal, mas você enfrentou ou enfrenta alguma resistência, ainda enfrenta até hoje alguma resistência, em função do estilo musical? Existem pessoas que continuam associando esse estilo, né, enfim, as imagens que a gente sempre viu na TV, as letras, né, as roupas que as pessoas usam. Você enfrenta alguma resistência? Funk não é de Deus? Já ouviu alguma coisa parecida com isso? Já ouvi, mas assim, hoje o campo está bem mais aberto, né, para a gente poder falar, porque as pessoas entenderam, né? Então, uma vez aconteceu uma situação muito engraçada, que eu conheci um pastor de uma Assembleia de Deus muito tradicional. E aí eu com outro pastor e ele e mais outras pessoas, a gente conversando sobre o CD, ele não conhecia o estilo, o trabalho, como que funcionava. Porque às vezes você fala para uma pessoa, eu canto funk gospel, a pessoa tem aquela ideia do batidão e algo repetitivo que não te ensina nada, que não tem letra, que não tem muito conteúdo. E aí o carro estava em frente, essa casa que a gente estava. Aí eu falei assim, pastor, vou colocar o CD para o senhor ouvir. Aí colocamos. Vocês sabiam? O
pastor dançou na calçada, na rua, na Assembleia de Deus. Aí ele virou e falou assim, eu não sabia que era assim não, mas é muito bom. Não, a batida do funk é algo assim, que se você não vigiar, tocando um funk secular... Tá passando na rua, você já tá batendo o pezinho, tá não sei o que... Você não consegue ficar parado, é uma batida realmente contagiante, o ritmo é contagiante. É verdade. Mas hoje, assim, como era há um tempo atrás, porque, por exemplo, o Adriano Gospel Funk, quando ele iniciou o ministério dele em 93, vocês imaginam, não existia... foi muito mais resistência, né? Ele até tem um DVD de um testemunho que ele conta, que na época não existia DJ gospel. Na época não existia. Não tinha ninguém fazendo e esse ele trabalho. teve que começar a fazer com um DJ secular. Né? Então ele enfrentou assim muitos preconceitos, mas hoje é onde ele vai lota. Até porque hoje o funk, eu até entendo assim, você ministra de repente pouco dentro das igrejas, né? Porque a pessoa dentro da igreja ainda não tem esse entendimento, de repente pode fazer uma programação jovem dentro da igreja, né? Um culto jovem para os jovens da igreja. E aí você ministra mais em lugares assim estratégicos, mais como evangelismo do que em culto mesmo, propriamente. É verdade. O funk é mais uma estratégia mesmo de evangelismo do que propriamente um culto. Né? Mas assim, quando as pessoas, eu simplesmente falar eu canto funk e gospel é uma coisa. Agora, se a pessoa ouvir o estilo musical, porque não é bem um funk. A gente fala funk porque é como se fosse uma... A batida, o ritmo lembra... Isso, mas é um funk melody. Porque assim, no meio secular... se a gente for fazer uma comparação, é um pouco parecido com a Pamela. No meio secular, não. A Pamela, no caso, evangélico. No meio gospel. Mas no meio secular, seria mais ou menos como se fosse a Kelly Key, com um pouco mais... Isso. Porque Sampa Crio é um black music, né? E no meu CD também tem um black music. Então, eu peguei essa linha, funk melody, black music e hip hop. O Sampa Crio gravou também uma época um CD ganhou uma... O que a produção falou para mim? Steve B? Ah, Steve B. Eu não conheço. Você conhece, Fred? Não, esse eu não conheço, não. Mas o Sampa Crio gravou um funk melody de uma época também. É porque tem essa coisa meio que falada, assim, como diz o Mano Keilo, não é falado, é vociferado, não sei se é o caso do funk, mas é mais falado e tem uma parte que é melódica. Às vezes o refrão é cantado, né? É um funk mais dançante. Isso. Não é melódico. Não é aquele funk que fica batidão, né? É um funk que tem arranjo, é um funk que tem melodia. Mais light. Isso, é um funk mais dançante, né? Tem participação de alguém no seu CD? Tem participações no meu especiais CD tem várias participações especiais. Tô vendo o Adriano Gospel Funk aqui na capa. Tem o Adriano Gospel Funk na música Online para Jesus. Ah, você falou dessa música, lembrou de novo. Eu queria ouvir um pedacinho dessa música Online para Jesus. Como que é? Tá. É assim. Tenho um contato permanente na minha lista de amigos que nunca está ocupado, ausente nem invisível. No seu nome de perfil está escrito Jesus e na mensagem pessoal eu me entreguei na cruz. Aí vem o refrão. Adicionei Jesus em meu coração e todo dia passo em meio através de oração. Tô online para Jesus, offline pro pecado. Online para Jesus, offline pro pecado. Ah, bacana. Offline pro pecado. Isso aí, tem que estar offline pro pecado. Bacana que eu acho tremendo esse trabalho seu, Poliana, que você fala a linguagem dos jovens. A linguagem, né, de internet é coisa que todo jovem gosta. Atual, né? Mas foi de propósito. É por isso que o CD está bombando. Tem uma música aqui que eu gosto que é da Barata. Ah, tá, infantil. E esse CD, ele me surpreendeu muito, assim, porque de início o meu pensamento seria alcançar os jovens, né? Os adolescentes. Só que os pré-adolescentes, a meninada de 10, 11, 12 anos, tá assim, e se eu ligar ali a internet, eu entrar no Facebook, começa a levantar um monte de janelinha. Olha a capa do seu CD. Lá. A produção colocou a capa na tela aí. Tá bem, chama a atenção de qualquer criança. Com certeza. Aí eu entro no Facebook e aparece aquele monte de janelinha. Tia, eu sou sua fã, eu gostei muito da sua música, me dá um autógrafo e não sei o quê. Agora, então eu fico Poliana, essa boneca
ela tá marombada, hein? Tá um pouquinho, né? O cabelo tá parecido. Essa bonequinha era a bonequinha que tinha pintado no capô do meu carro, desse carro rosa. Vocês imaginam o carro, gente? E acabou virando, né, a nossa logomarca Tem hoje mais do foto CD. aí, né, Júlio, pra mostrar? Tem sim. Tem mais fotos? É que novidade. bacana. Vamos começar falando dessa novidade já. Em função, volta a foto anterior, Júlio. Em função dessa bonequinha que estava pintada no seu carro, que acabou indo para a capa do seu CD, surgiu um personagem, como que é? Vai sair um gibi agora da Poliana? Conta essa história pra gente. Isso, foi o que eu estava falando, né? A gente faz planos, mas o martelo final quem dá é Deus, né? Ele que vai dirigindo a gente. Os planos deles são maiores, são mais altos que os nossos. Quando a gente ora e coloca a nossa vida, o que a gente tem e o que a gente sabe fazer, né? Interessante que quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, a primeira pergunta que Deus fez para Moisés, ele perguntou: Moisés, o que você tem? Ele tinha um cajado, né? Davi foi vestir a armadura de Saul e não deu, porque ele não estava acostumado, não era para ele. Então, usou a funda e 5 pedras. Então, Deus usa aquilo que a gente tem. Né? E é o que eu estou investindo agora. E potencializa isso. Né? E potencializa de uma forma assim, que a gente não espera. Mas esse gibi foi o seguinte, tem um rapaz chamado Christian Sergi, tem até o site dele da Guerreiros Kids, quem quiser procurar na internet. Ele é de Maringá, no Paraná. E aí eu sempre fiquei postando, divulgando meu ministério no Facebook, a bonequinha e foto. E aí o que aconteceu? O Christian, ele desenhou para o cantor Robson Monteiro 7 histórias em quadrinhos. O Robson Monteiro tem também um gibi. Tem também desenhado pelo Christian. E o Christian, ele também tem as revistinhas dele, que é a Guerreiros Kids, que é como se fosse os Power Rangers evangélicos, né? Convertidos, né? Que estão aí lutando para destruir as forças do mal. É mais ou menos isso. E aí, o que aconteceu? Ele na internet, porque na internet a gente acaba vendo tudo. Como que ele teve acesso a essa imagem da bonequinha? Foi através do Facebook. Porque hoje, se você entrar no Google e digitar MC Poliana e for lá em imagens, o que mais aparece é minha foto, a bonequinha do lado. E aí, como ele tem esse trabalho, e ele viu que essa bonequinha teria um potencial muito grande tem uma visão, de fazer um gibi, de ser lançado, até porque ele faz desenho animado também, que é assim, o meu sonho, está fazendo também o desenho animado. E aí ele viu, e aí ele entrou no Facebook e falou: olha, eu vi essa bonequinha sua aqui, achei muito interessante, eu trabalho com história em quadrinho, e aí você não quer tentar? Bacana. E aí foi onde ele fez... Ele é design gráfico, ele mesmo que faz os desenhos? Ele mesmo que desenha, que ele cria. As histórias sou eu que estou escrevendo e mandando para ele. Você que tá mandando as histórias. O roteiro é todo baseado na visão celular. Né? Falando sobre células, sobre evangelismo. O conteúdo da revistinha também é um conteúdo que prega a palavra, de certa forma. Prega a palavra, isso. Aí, só que aí, mais para frente, a gente vai ter outros temas, né, que são importantes na vida, porque os adolescentes venham ter um entendimento e se resguardar. Você já começou bem, com a Polizinha convertida. Isso aí. Polizinha convertida ficou bom. Aí acabou que eu fiquei em 2 partes, praticamente, né, porque hoje eu sou MC Poliana do CD, do ministério, né, e a Polizinha do gibi. Que é a mesma bonequinha. Mas o gibi já saiu ou vai sair? Não, o gibi vai ser lançado agora em dezembro. Está terminando de ser desenhado, ele fica mandando página por página para mim pelo e-mail, para eu olhar, para ver como é que tá ficando. E aí a bonequinha do gibi é aquela bonequinha ali da foto? É aquela bonequinha mesmo, lá. A capa do gibi. Tem a minha fotinha lá no canto. Essa vai ser a capa do gibi. Por Deus, olha. Isso aí. Polizinha. Governada por Deus. Isso. Aí não vai ser, na verdade, só a historinha. Ali a gente vai ter o desenho para pintar, palavras cruzadas, versículos. Que bacana demais, Poliana. Polizinha. E a gente vai ter... Como eu te chamo mais? Deixa eu ver. Polizinha. Eu tô cheia de nome. Nem sei quem eu sou. Ficou muito bacana. A bonequinha parece com a sua do carro, mas ela você vê como que ela tá diferente. Tá um pouquinho diferente. Eu pedi para ele dar uma... Comeu mais uns hambúrgueres, eu acho. Eu pedi para fazer ela mais infantil. Isso. Né? Porque é para criança, eu pedi para fazer mais infantil. Na verdade, ele que tem essa visão, né, dessa coisa da criança, que trabalha com isso, ele já encaixou o personagem no perfil que a criança, que vai chamar mais a atenção das crianças, né? Isso aí. Com certeza. Bom, em dezembro vai ser o lançamento do... em dezembro. Ainda não temos data, mas estamos correndo para que
seja em dezembro realmente. Bom, É a previsão. o seu público, a faixa etária do seu público, qual é? Vai de 0 a 100? De 0 a Como é que é? 120. De 0 a 120. A Bíblia fala que até os 70 e depois é enfado e cansaço, né? Fala, verdade. mas eu quero chegar até os 120, se Deus Amém. quiser. Imagina você com 120 cantando funk. Sem dente, né? Bengalinha, mas tudo bem. Não tem recurso sem dente, não. Tem mais fotos aí, produção? Tem mais alguma foto pra gente mostrar? Tem algumas Júlio. fotos que você tirou com alguns Isso aí foi muito legal. legal. Quando a gente teve o Semear Alegria lá na igreja, a gente foi na igreja recebeu. Semear essa foto? Isso, a gente recebeu lá a presença do palhaço Bozo, que é o Bozo mesmo da nossa época, né? Dizem Que hoje ele é muito forte. tremendo. É muito forte, eu já É o pastor Arlindo. E Pastor ele tem Arlindo. alcançado muitas vidas com o testemunho dele, se caracterizando Olha a de estratégia Bozo, de né? Deus, olha lá. Olha a estratégia É. de Deus. Esse aí é o Edu Porto, da Line Records, está até passando a propaganda do CD dele, né? Na televisão. bacana. Isso aí foi um congresso que eu fui na Igreja Batista Tanque de Betesda, lá em Itaperuna, e ele estava lá com o stand dele montado, e aí eu apresentei meu trabalho para ele, ele apresentou o dele para mim. Você não a perde gente... oportunidade também. Não, tem que aproveitar. Vamos lá, vamos em frente. Davi Sassi. Davi Sassi. Aí foi lá no Circo da Vida, quando ele esteve lá no verão. Ele segurando o seu CD e você segurando o dele. Bacana, vamos à frente. Fernandinho. O Fernandinho, quando ele daqui esteve da lá na terra, igreja glória a também. Deus. Ficou bonito essa foto. Kleber Lucas. Kleber Lucas. Glória a Deus. E a Aline Aline Barros, Barros. que foi agora dia 6, lá em Itaperuna. Que bacana. Aí são minhas meninas, a Luísa e a Leia. Elas dançam no ministério já tem um tempinho já. São minhas levitas. Glória a Deus. Estão Tem sempre mais? coladas aí comigo. Tem mais? Eu acho que acabou agora. Acabaram as fotos. Agora, Poliana, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe, assim, que você é um exemplo, assim, de mulher guerreira, batalhadora. Eu e Rico, a gente acompanha a Poliana, né, na época dos retiros, que já tinha letra de música. E, na verdade, Eu lembro nem que uma vez ela sonhava. fez uma letra num Foi, retiro, pra gente cantar no No trio circo. elétrico, No no trio trio elétrico, Isso. exatamente. Então, assim, a gente vê o quanto você tem crescido, né? O quanto você está avançando em Deus, conquistando novos territórios. Isso que você está vivendo hoje é parte daquilo que Deus tem para você, né? Mas é só parte, porque eu creio que Deus tem muito mais para realizar Amém. na sua Amém. vida. É verdade. Agora, você alguma vez já pensou em desistir? Né, por causa das dificuldades, as barreiras que surgem no nosso caminho, você já pensou assim, quer saber, eu vou deixar isso de lado, não vou mais querer insistir nisso? Porque o que acontece? Nós, vocês também que têm um ministério que lida com o público, a gente sabe que a gente enfrenta muitas guerras espirituais, não só para você gravar um CD, a parte técnica, a parte prática, mas por trás disso tem uma guerra espiritual. E aí, quando eu tive a ideia de gravar o CD, eu tinha pouco tempo de convertida, não tinha muito conhecimento, e aí você tem um sonho, você quer realizar esse sonho, mas você não tem muito conhecimento dessa questão da guerra espiritual. E aí, quando eu comecei, Deus começou a ministrar ao meu coração algumas coisas, eu comecei a entender que quando a gente que grava um CD, que tem um ministério, que canta, que lida com o público, se a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, quanto mais um público, né? E Deus, Ele quer usar a nossa vida para a gente alcançar essas pessoas. Então, tudo que a gente fala, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque, às vezes, se você não pensar muito antes de falar alguma coisa, alguém pode pegar aquilo ali, mudar, desvirtuar e acabar com o seu ministério. Entendeu? Dá uma outra interpretação. Dá uma outra interpretação. Então, por a gente lidar com o público e saber que quando a gente fala para muitas pessoas e que a gente acaba se tornando um referencial, nós somos altamente usados assim, como alvos mesmo do inimigo, para tentar nos atacar, para tentar nos fazer desistir. Então, eu me baseio muito em um versículo que está em Tiago 1, versículo 12, que diz que nós temos que suportar, né? Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque esse receberá a coroa da vida, que é o que o Senhor dá a todos aqueles que o amam, né? Aquele que é aprovado. Então, não é fácil. Porque Jesus sabia que ele tinha uma cruz para carregar, que ele ia sofrer, porque ele era 100% humano, 100% divino, mas ele era tão dependente de Deus
que ele orou a Deus, né? E ele falou: Pai, se for possível, passe de mim. Passe de mim esse cálice. Mas importa-me, né? Que seja fazer a tua vontade. Porque ele sabia que ele ia sofrer. Então, às vezes, a gente sofre por algumas coisas, mas a gente tem um entendimento de que tudo isso vem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual, para que a gente venha depender mais de Deus, crescer mais. Então, eu passei assim muitas provações, muitas coisas mesmo que... É uma guerra espiritual, né? Que tentaram me fazer realmente desistir, que não valia a pena, que era muito difícil, que isso não era para mim, que isso era para alguém lá que já estava bem conhecido lá no meio da música e tal. Mas aí sempre quando eu pensava dessa forma, vinha alguém, me dava uma injeção de ânimo. E é assim que, né, Deus faz, Ele usa as pessoas para poder, né, não deixar a gente desistir daquilo que Ele tem para nós. Glória a Deus. Ainda bem que você não desistiu. E não desista nunca. Não olhe para trás. Siga em frente. Agora você falou da questão da produção. Quem produziu esse CD? Você foi gravando em qual estúdio? Foi em Campos mesmo? Quem foi que fez? Esse CD ele foi gravado no estúdio Semear, né, que é o estúdio lá da igreja Semear, e foi produzido pelo Magui, né? O Magno Pereira. E quando eu cheguei lá para gravar o CD, eu entendia muito pouco de música. À medida que você vai convivendo, você vai entendendo. Deve ter sido uma surpresa também, né? Ele nunca gravou nada. E ele falou para mim: olha, eu nunca gravei funk melody. Eu falei: eu sou sua cobaia. A calma dele, né? Baiano. É Magui é baiano, né? Eu imagino ele falando com você: olha, Poliana, nós vamos ver, eu nunca gravei esse CD. Mas, nossa, saiu perfeito. Ficou bom demais, o CD tem bom. sido muito elogiado, assim, o pessoal de Belo Horizonte, os DJs que trabalham nessa área, quando ouvem, falam: nossa, o CD tem muita qualidade, né? Poliana, uma curiosidade, eu conheço o Adriano Gospel Funk, MC Lau, tantos MCs, agora... Mulher cantando funk gospel, eu acho que só tem você no Brasil, ou você conhece muitas outras? Existem outras? Não, tem várias. Se você procurar lá no Facebook, na internet, lá procurar, tem uma porção. Tem, inclusive, funk, tem uma que todo mundo, acho que a galera aí que está assistindo aí vai lembrar dela, que ela se converteu, deve ter uns 4 ou 5 anos, que ela cantava Tô Ficando Atoladinha. É a Perla? MC Michele. MC Michele. Não, a Perla se converteu. Mas a Perla cantava isso, funk, não? Cantava funk. Só que o funk melody, mais secular. Entendi. Inclusive, agora, dia 3 de dezembro, ela vai estar com Thales, né? Na pecuária. Então, a MC Michele, ela cantava aquela Tô Ficando Atoladinha, né? Essa piriri, 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 alguém ligou pra mim. Aí, depois que ela se converteu... Eu não quero ser mais santo que ninguém, mas eu não cheguei a ouvir essa história. Eu ouvia de passar na rua. Deus me livrou. Eu ouvi de passar na rua, verão, essa Tô Ficando Atoladinha. Piriri, piriri, nunca ouvi. Eu cantava. Vamos pular essa parte. Mas ela cantava e se converteu. Se converteu. E tinha uma música dela que falava, alguém ligou pra mim, aí agora ela fala que quem ligou pra ela foi Jesus, né? E graças a Deus que ela atendeu. Graças a Deus que ela atendeu o telefone. Aí, voltando no assunto da guerra espiritual, o diabo não fica feliz com uma coisa dessa. Tipo assim, ela era dele, estava nas mãos dele, fazendo a vontade dele. Agora, né, foi comprada, lavada no sangue de Jesus. Com certeza, eu digo sempre o seguinte: nós que exercemos o ministério, que temos um ministério, né, todos que têm um ministério, a bazuca fica apontada para a cabeça, para a nossa cabeça. O diabo não fica satisfeito. Ele está lá, dançando. O pessoal que gosta de funk está lá recebendo a palavra através da vida daquela menina Poliana. Vamos acabar com ela. Eu penso que no reino espiritual deve acontecer mais ou menos dessa forma. Mas é desse jeito mesmo. E a gente tem que ter o entendimento, né? Porque se a gente não tiver tendo esse entendimento, a gente vai estar sendo tendo tipo uma meninice, né? Mas a gente tem que ter um entendimento das lutas, das guerras que a gente passa. Pode ser ingênuo. A gente não pode ser ingênuo, eu tenho que ter um entendimento. Se eu estou passando isso na minha vida, tem algum propósito, o inimigo está furioso comigo, então eu vou me levantar, eu vou guerrear, não aceito. E se ele está furioso é porque você está incomodando. Isso. Agora, se a pessoa não tiver madura espiritualmente suficiente, qualquer pedrinha que surgir no caminho, eu não quero mais. Inclusive, é bom se tocar nesse assunto, porque para exercer o ministério, a pessoa tem que estar madura na fé, porque passa por muitas situações. Mas eu passei por esse processo, porque eu não era. Por isso que eu, assim, claro que eu não estou pronto, né? Nós não estamos prontos. A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando até Jesus voltar. Eu digo sempre que eu falei com o pastor esse dia, é de glória em glória, de fé em fé. É verdade. Todo dia e não tem jeito. A gente só cresce e amadurece diante das lutas e das provações que a gente passa. E também lidar com gente não é fácil. A gente lida com a igreja, mas a igreja tem gente. Onde tem gente, né? Não sei se você já enfrentou algum problema parecido, mas eu já fui ministrar em algumas igrejas, por exemplo,
que eu não fui bem recebido. Eu também. Não fui bem recebido, inclusive, infelizmente, por levitas da igreja. Às vezes, por imaturidade, né, das pessoas, fica um certo, e também por vaidade, fica um certo ciúme. Aí quando você chega, você tem que ter muita sabedoria para o irmão chegar e falar para você, não pode botar essa guitarra aí não. Não tem problema não, irmão, onde que eu coloco? E essa área da música é muito delicada, né? Porque a vaidade, se você não vigiar... Se não vigiar, então, com certeza, você deve ter passado por isso também. Eu já passei muito por isso, de às vezes está passando som, às vezes a igreja não tem uma pessoa assim, que tem conhecimento, né? Técnico, a gente ministra em algumas igrejas pequenas e tal, não tem conhecimento técnico, a gente vai lá para a mesa de som, que já lida com a música há mais de 25 anos, 30 anos, então a gente vai mexer na mesa, mexendo no equalizador, no compressor para dar uma melhorada. Eu já passei algumas situações de estar mexendo na mesa assim, e chegar às vezes o pastor da igreja e tira a mão daí, quem te autorizou a botar a mão aí, e assim ser tratado com uma ignorância. Gente, existe isso, infelizmente existe. Os casos são, graças a Deus, são pouquíssimos casos, né? É bom a gente frisar isso, vou achar que a gente passa isso em todas as igrejas, né? É uma vez ou outra, mas às vezes acontece. A gente tem que estar maduro, preparado para lidar com isso. O irmão chega com 7 pedras, né? Tira essa guitarra daí, que essa guitarra está muito alta. Não, irmão, onde que eu ponho a caixa? Regula o volume para aqui, bota no volume que você acha que está bom. É por aí, você tem que ser por aí. Tem que ter humildade. Tem que ser humilde, tem que se humilhar, descer, tem que ir para a cruz. Não, irmão, outro dia a gente ministrou numa igreja, que o som era realmente baixo demais, né? E eles tinham, inclusive, a bateria eletrônica, para controlar o volume, porque a bateria acústica não tem como controlar o volume, principalmente os pratos. E aquilo faz um barulheiro tremendo. Quando a igreja é pequena, muitas vezes as pessoas usam a bateria eletrônica, aí você controla o volume dos tons, dos pratos e tal. Sim. Então, o irmão, quando a gente estava tocando, passando o som, não, está alto demais. Se vocês tocarem desse jeito, não vai ficar ninguém na igreja. Eu falei, irmão, vem cá, desculpa, que a gente não está acostumado, a gente não sabe como que funciona aqui a congregação. Faz o seguinte, irmão, regula o volume da bateria para a gente, faz favor, o volume que vocês tocam todos os dias aqui, questão de sabedoria e de humildade, até para poder você ser um instrumento de bênção para a igreja, ao invés de estar ali as pessoas reparando, está alto demais, eu vou embora, não estou aguentando. E a gente tem que ser, nós como levitas do Senhor, nós temos que ser pessoas adaptáveis, muitas das vezes. Porque às vezes flexíveis, porque às vezes a gente é convidado para uma igreja para a gente estar ministrando lá, e quando você chega num lugar, você vê que é uma igreja que não tem tanto recurso, e que de repente já teve situações de eu ter que levar a minha caixa, entendeu? Para estar ministrando naquele lugar. Acontece muito com a gente. Mas, eu ligo para saber o que não tem, eu já levo. Eu cantei num lugar, foi acho que no começo do ano passado, que foi em cima de um caminhão, e as meninas não podiam dançar, porque se ela dançasse, o som parava. Então foi assim uma luta, né? Mas é por isso que eu estou falando que a gente tem que ser flexível, que a gente tem que ser adaptável. Que Deus tá ali, né? Mas ele está tratando nosso caráter. Agora, me diga uma coisa. A gente sempre ministra dentro da igreja, então assim, provavelmente a gente vai estar ministrando para pessoas já evangélicas, né? Acontece de ter visitante. Não é o seu caso. O seu caso você ministra assim, programação de rua, na maioria das vezes, programação de rua, para quem não é crente. Você já teve assim alguma experiência de quando terminou de ministrar, alguém te procurar e falou: olha, eu estou saindo daqui, Jesus vai mudar a minha vida, eu decidi seguir Jesus quando eu ouvi você cantando. Você já teve essa experiência? Teve uma situação que aconteceu comigo, foi na Marcha para Jesus de Cabo Frio, deve ter uns 2 anos isso, que nós somos convidados para ministrar lá, né? E aí, quando terminou, que a gente desceu do trio, tinha uma senhora, e ela falando, aí me parou, né, a gente se abraçou e tal, e ela começou a chorar, e ela falou para mim assim, olha, e o trio parou na frente de uma igreja, aí ela falou para mim assim, olha, eu estava afastada da igreja, do evangelho, e eu atualmente estou morando numa casa de recuperação, né, para mulheres, eu acho que ela falou que era viciada em álcool, alguma coisa assim. E ela já tinha sido missionária, né, e era ex-esposa de um pastor.
Meu Deus. E aí ela estava numa situação muito difícil na vida dela e ela chorava e me abraçava. E ela falou assim, olha, depois que eu ouvi você cantando e ouvi as palavras que você falou, eu estou decidindo hoje a voltar para Jesus. E eu estou voltando para essa igreja aqui. A gente estava na frente da igreja. Então eu até tirei foto com ela na época, mas foi assim, um momento assim, muito emocionante para mim. De saber que e engraçado assim, aonde o trio parou foi no meio de uma comunidade e tinha assim algumas pessoas em cima das lajes, né? Então eu olhava assim por cima do trio e eu percebia que as pessoas que estavam em cima das lajes assim, todo mundo parava, aí a meninada, não sei, lá do outro lado, ouvia o som cantando, quando eu olho de longe, está a criançada dançando no meio da rua. Glória a Deus. Sabe? Então, é muito gratificante, né, Poliana? Muito gratificante. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas às vezes têm uma visão de que o ministério, eles fazem uma relação de que Deus está no ministério quando você alcança uma projeção. Olha aí, Deus abençoou, Deus colocou a mão, porque você alcançou uma projeção nacional. Eu digo sempre o seguinte, independente dessa projeção nacional, se uma alma foi alcançada com o seu trabalho, o seu ministério, ele é respaldado por Deus. Você tem ministério. Mas as pessoas têm essa coisa, né? Você viu o que Deus fez com fulano agora é conhecido no Brasil inteiro. Mas independente disso acontecer ou não, que pode acontecer ou não, existem muitos irmãos cristãos abençoados com trabalhos assim muito bacanas. Uns vão alcançar essa projeção, outros não. Mas isso não pode ser assim uma maneira de você medir se tem ministério, se não tem ministério, se é mais abençoado ou menos abençoado. Se uma canção sua tocada, uma vez que você ministrou, uma pessoa se sentiu tocada pelo Espírito Santo de Deus, voltou para Jesus ou aceitou Jesus, isso é um sinal, uma confirmação de Deus. Já você tem ministério. É verdade. E você falou algo aí que eu estava pensando sobre isso essa semana, que às vezes as pessoas olham a uma Fernanda Brum, uma Aline Barros, um Thales Roberto, né, que tem assim impactado nossa geração. Glória a Deus, são bênçãos demais na nossa vida. E assim, as pessoas olham e acham que o ministério daquela pessoa começou naquele momento ali, quando o Brasil e o mundo ficaram conhecendo o trabalho dele. Mas dali para trás tem toda uma caminhada até você realmente chegar a se tornar uma pessoa conhecida pelas pessoas, usada por Deus, as pessoas entenderem isso. Então, é a questão da persistência. Da promessa. Da promessa, é um caminho. Da promessa até o cumprimento da promessa, existe um deserto no meio. Um deserto no meio. É um deserto. Tempo que Deus te prepara, você amadurece. Vai faltar água. Vai falta, você persiste. Essa experiência que você teve, por exemplo, com essa senhora aí, uma senhora que você falou, isso, né? Então, nós, pela misericórdia de Deus, tivemos várias experiências desse tipo também. De pessoas que ligaram para a gente, pessoas que voltaram para Jesus após ouvir uma canção. E você, às vezes, uma canção que nem tocou em rádio, que as igrejas nem tocaram, mas aquela canção tocou no coração da pessoa. Então, isso é uma confirmação de Deus, eu estou com vocês nesse ministério. Né? Isso é o mais importante. O objetivo do ministério deve ser esse, né? Com certeza, alcançar as vidas. Tudo vem como consequência. E assim, às vezes as pessoas podem achar que eu tenho muitos recursos para fazer tudo que eu faço. Aí vê outdoor na cidade, vê o pessoal assim, chega. Nossa, tem alguém por trás. Muito poderoso. Mas o que tem acontecido na minha vida é assim, quando eu sonho e eu penso em algo, eu boto meu joelho no chão e falo assim, ai Senhor, eu queria tanto ter isso em relação ao meu ministério. 37, naquela semana eu vejo a mão de Deus agindo. É tremendo. Quando eu preciso de algo ligado ao meu ministério, eu não tenho condições de comprar aquilo, de ter aquilo. Aí eu oro a Deus e Deus, ele envia a pessoa, ele envia o recurso. Então você pode dizer que você tem um empresário, Jesus. Meu empresário o maior de todos os empresários. Ele é o sócio majoritário. É ele que abre porta e ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. Você me quer lembrar do Salmo, eu vou ler aqui o Salmo 37:4, que eu gosto muito, que diz, agrada-te do Senhor, outras versões diz, deleita-te no Senhor, também no Senhor, e Ele te concederá todos os desejos do teu coração. Amém. Tudo a ver. Isso que está acontecendo, né? Você está colocando ele no chão, Senhor, sabe o que eu queria tanto isso. Meu filho, eu não resisto a um pedido E sabe o que está acontecendo? Teve uma pessoa lá na igreja que virou para mim e falou assim,
Poliana, você não sabe o que está acontecendo. O seu CD está fazendo o maior sucesso dentro da paróquia São João Batista. Eu falei, amém! Ai, meu Deus, que bacana. Aí eu estava na internet esses dias, né, procurando lá o que tinha de material meu espalhado lá pela rede. Aí eu encontrei lá o verso de essa parte de trás aqui do CD, a foto. Aí quando eu fui olhar, tinha remix de várias músicas. E aí quando eu olhei lá... tem uma remixada aí, a 10ª faixa remixada por um DJ lá de Belo Horizonte, o Cícero, DJ Cícero. Aí quando eu olhei o verso do CD, que eu fui olhando as letras das músicas, porque quando você digita seu nome no Google, tudo que está relacionado, que surgiu o seu nome, aparece. Aí quando eu olhei um remix meu de um DJ que eu não conheço, não sei de onde é, num CD católico. Gravaram um CD e remixaram, foram lá no CD e colocaram, né? Mas é assim que Deus faz, né? A gente assim, tem entrado em lugares... eu não estou falando aqui que não é correto você entrar com uma adoração, com uma Bíblia, mas existem ambientes que somente com uma adoração e uma Bíblia você não consegue ter porta aberta. E aí eu já fui convidada para dar entrevista em várias rádios. Em Campos, né? Já fui para rádio secular, Diário FM, Educativa, Absoluta, né? Essas rádios assim que que são rádios seculares, mas que eu digo sempre que a música ela é uma ferramenta, né? Um instrumento de Deus, uma ferramenta muito poderosa para evangelizar. Porque às vezes muitas vezes você convida a pessoa, vamos na minha igreja, a pessoa não vai. Às vezes convida até para uma célula, né? No caso da igreja que tem célula. Vamos na célula, a pessoa não vai. Mas quando você dá um CD, ninguém diz não. Então um CD que todo mundo aceita o CD. E ali é onde aquele CD chega, a palavra de Deus chega, de forma cantada. Então é uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor o CD. É uma estratégia de Deus realmente a música para chegar a lugares onde pastores, missionários não vão chegar, evangelistas não vão chegar. Mas o CD, eu quero ver você oferecer um CD para uma pessoa, e a pessoa não independente da religião, seja ela da Umbanda, católica, seja de onde for. Toma aqui um CD meu, são louvores ao Senhor. Todo mundo aceita. E quando coloca em casa para ouvir, aí já não é mais com você, sua parte você fez, aí é com o Espírito Santo. Aí a pessoa é tocada, né, pela música, né, pela letra da música, a mensagem de Deus chega e a palavra não volta vazia. Então a música é uma ferramenta poderosa. Glória a Deus pela sua vida, porque você não desistiu. Amém. Eu creio que muitos já foram abençoados. Você não tem noção, como a gente não tem noção, a gente que tem ministério, a gente não tem noção de quantas pessoas já foram alcançadas, já foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus através do trabalho que a gente faz. A gente não tem como saber. E glória a Deus por isso, né? Mas o importante é a gente prosseguir com esse entendimento de que a honra é dele, a glória é dele, tudo quem faz é ele. E como ele tem feito na sua vida, vai continuar fazendo. Eu creio que muitas outras pessoas serão abençoadas através do seu trabalho. Amém. Já está pensando num DVD? Num DVD, eu na verdade... Num segundo CD? Num segundo CD, de repente eu já estou aí olhando para o Facebook, essa coisa do curtir, compartilhar, né? Já está surgindo alguma coisa, né? Porque a internet vai mudando, né? Tudo, né? A internet hoje em dia, para divulgar o trabalho, também é uma ferramenta também muito eficaz. Né? As coisas o tempo vai passando, as coisas vão ficando um pouco esquecidas, né? Antigamente era o Orkut, né? Agora acabou. Aí o Orkut agora morreu, agora é o Face, MSN, né? Quase ninguém abre mais, então a gente vai se aperfeiçoando, né? Vai se mantendo, se atualizando. Glória a Deus. Poliana, quero te agradecer, mas antes, né? A gente tem que deixar os contatos, né, da Poliana. Eu estou aqui com uma cola santa, que são vários telefones, né, muitos telefones. Vou deixar para você essa cola aqui, ó. Eu posso mandar um abraço especial? Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Olha, eu queria, nesse momento, agradecer, né, também, primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, porque até mesmo o fato de estar aqui foi a mão de Deus agindo para que fosse mais uma oportunidade para eu estar divulgando meu ministério. Mas eu queria mandar um abraço para todos os meus amigos, meus familiares, todos os meus irmãos da Igreja Semear. Tem alguém nos assistindo agora? Tem gente no Pará assistindo o programa. Oh, meu Deus, Pará! Porque eu tenho, né, tem uma pessoa no Rio, que é o pastor Wendel, e ele faz todo o meu trabalho de divulgação. Esses telefones, esses contatos são dele, ele que faz a minha agenda. Então, até há pouco tempo atrás, a gente foi para Duque de Caxias, ministrar numa igreja lá. Então, ele que faz a minha agenda lá. E aí, como ele faz esses contatos, ele também
divulgou, porque tem pessoal lá no Pará que está interessado que a gente vá para lá também. Aí ele já entrou em contato para falar, olha, coloca lá na TV palavradepaz.com.br e assiste lá para conhecer um pouquinho mais da MC Poliana, para vocês verem como é que é o ministério dela. Mandar um abraço também pro pessoal que dança com você, do seu ministério. A Leia, a Luísa, né? São 2 meninas com você, né? Isso. No momento são 2 meninas então, que viagem, estão... Então, são 3 pessoas. Ah, não, seu marido costuma ir. O meu esposo também seu esposo vai. Então, são 4 pessoas, né? Isso. Então, para levar o ministério na sua cidade, você que está nos assistindo pela internet, quem sabe em outro país. A gente nunca sabe onde pode chegar. A gente sabe até onde vai, né? A pessoa pode estar assistindo em qualquer lugar do mundo. Então, você quiser levar a Poliana na sua cidade, na sua igreja, é muito fácil. A despesa é mínima. Ela e mais 3 pessoas. Isso. São 4 pessoas. Irmãos, vai ser bênção. Telefone de contato, Poliana. Aí pode pegar essa cola se você quiser. Fica à vontade. Quem quiser estar fazendo algum evento, né, com o nosso ministério, o Ministério da MC Poliana Gospel Funk, você pode estar ligando para o DDD. O DDD é 21, né? E o telefone é 7551 7730 8361 2957 97657726 e o 8462-2260. Você pode estar entrando em contato aí, falando com o pastor Wendel e está marcando aí sua data. Pelo Face também, ou tem algum site, alguma coisa? Tem, eu tenho um blog, né, que é o mcpoliana.blogspot.com. Quem quiser tá me adicionando também lá no Facebook, né? facebook.com/mcpoliana. Poliana com Isso. I ou com Y? 2 L's e I. 2 L's e I. Isso. E tem o e-mail de contato também, né? Desses telefones aqui, quem não quiser fazer contato por telefone, que é o obediênciacristo@yahoo.com.br. Oh, meu Deus, que e-mail glorioso! Repete esse e-mail pra gente. obediênciacristo@yahoo.com.br. Já guardei o e-mail, obediênciacristo@yahoo.com.br. Seja obediente e contrate a Poliana. Fechamos aí com chave de fogo. Chave de fogo, gostei, chave de fogo. Chave de fogo. Obrigado, Poliana, mais uma vez. Eu que agradeço. Deus continue um prazer estar aqui com vocês. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu que agradeço a oportunidade. E você foi abençoado em casa, com certeza, né? Esse é o nosso quadro Gente de Paz, terminando agora.